palavra de Deus, Lucas 9, 23. Caso você não tenha a Bíblia, procure alguém que tenha também, para que você possa acompanhar em nome de Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir comigo, tem de negar a si mesmo, carregar a sua cruz a cada dia e me seguir. Novamente, se alguém quiser vir comigo, tem de negar a si mesmo, carregar a sua cruz a cada dia e me seguir. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós vamos assistir um vídeo, em seguida estaremos também orando para que essa palavra fale no nosso coração. Amém? Creio que a maioria dos irmãos já conheça esse vídeo que vai passar ali, mas nós vamos assistir novamente porque tem a ver com o tema da nossa palavra de hoje. Precisa de explicações, né? Fala por si só. E tem a ver com esse versículo que nós lemos hoje. Se alguém quiser vir comigo, tem de negar a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir. E eu creio que o Senhor Jesus, quando Ele falava isso, é porque Ele já sabia o quão difícil seria vivermos aqui, e principalmente se escolhêssemos viver para Ele. Acho que quando a gente escolhe viver para Jesus Cristo, a gente sabe que a gente está assumindo uma missão que Ele deixou para nós aqui, mas muitas vezes nós não temos noção da dificuldade que vai ser, das barreiras que a gente vai enfrentar, de tudo que a gente vai passar no nosso dia a dia. Até porque eu acho que talvez se nós tivéssemos essa noção assim que nós entregamos a nossa vida a Jesus, talvez a gente até pensaria duas vezes se a gente ainda estava lá na carne, no mundo, no erro, né? Então aos poucos o Senhor vai deixando que as batalhas venham, que as provações venham, e a gente passa a viver coisas, inclusive, que a gente não imaginava que a gente conseguiria suportar. Coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer conosco, né? Quantas vezes alguém faz algo com a gente que a gente jamais imaginaria. A gente se vê numa situação que a gente já viu alguém passando, mas eu mesmo não imaginava que eu ia passar por uma situação dessa. E quantas vezes nós somos surpreendidos na força que o Senhor nos dá ali para passar por essas situações, né? Às vezes são coisas simples do nosso dia a dia, coisas que a gente fica até com vergonha de comentar, que é isso que está me tirando sono, que é isso que me está me deixando preocupado, né? E a gente vai guardando para a gente, vai se estressando, vai se magoando, vai se deprimindo. Nós sabemos aí, né, que o grande mal desse século é a depressão, é o estresse, quantas pessoas cometendo suicídio, quantas pessoas até se flagelando, quantas pessoas tomando, né, remédio para ansiedade, tomando remédio controlado, porque o mal dos dias de hoje, muitas vezes ele não é nem físico, várias doenças físicas já foram até curadas, descobertas vacinas e tal, mas hoje nós temos vivido o mal na nossa mente, no nosso coração, e do qual também Jesus quer
nos libertar, e uma luta que muitas vezes a gente passa sozinho, porque às vezes quem está do nosso lado, na nossa casa, até da nossa família, olha, às vezes fala, não, é frescura, isso é coisa pouca, não, você tem que ser forte, já passei por muito mais do que isso, né? Mas só nós sabemos a dor, só nós sabemos as nossas dificuldades. E muitas vezes quando nós vamos à casa do Senhor, a gente vem com o coração contrito mesmo, há algo que a gente está precisando aqui, há algo que a gente está buscando, né? Há um ano eu estou num trabalho novo, eu sou pedagogo, alguns irmãos não sabem aqui, sou professor da Rede Municipal de Ensino ali no Alto Veracruz, sou professor do primeiro ano do Fundamental, então são os meninos mais pequenininhos da escola, minha turma lá no Alto Veracruz. E é um trabalho novo para mim, porque a vida inteira eu trabalhei com adolescente, né, desde os 15 anos, trabalhando com adolescente, fazendo curso com adolescente e tal, e me vi ali concursado e com uma turma para assumir de 5, 6 anos de idade. Lembro que no primeiro dia eu estava totalmente desesperado, porque eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer na sala. Aí vou lá, mas você fez faculdade, aí 6 anos estudando, assim, mas nem isso nos prepara para enfrentar uma turma de 25 meninos de 5, 6 anos do Alto Veracruz na sala de aula, uma tarde, né? E ali todo mundo me ajudando e tal, desde o início eu falando isso, e tem sido difícil. Tanto que várias vezes eu já proponho, você quer pegar uma dobra aqui na escola? Eu falo, não, por enquanto não, deixa eu ficar com a tarde. Porque eu já tenho um projeto social, eu já trabalho com a minha ONG, né? A gente tem trabalho de manhã e de noite, eu peguei à tarde, então para mim já está difícil. E há um ano e pouco também eu vim aqui frequentar a Igreja Batista Unidade e Fé com os irmãos, já trouxe o pessoal, né? Nós estávamos começando um novo ministério, uma nova igreja, mas aí resolvemos nos juntar aqui, a melhor decisão que a gente podia ter tomado, tá aqui com o pastor Rony, com o pastor Raimundo, querido, com todo mundo. E quando eu vi uma coisa que eu queria, eu falei, eu vou só o que eu já estou fazendo hoje, eu não vou pegar mais nada para fazer. Aí Deus me colocando mais coisa, mais coisa, mais coisa. E aí eu estou fazendo muito mais coisa do que eu estava fazendo antes, né? Porque o Senhor vai nos afiando e vai ali nos usando. E é claro que por mais que a gente fique alegre por estar trabalhando na obra do Senhor e por estar nos nossos empregos, no nosso dia a dia, isso tudo vai nos trazendo também estresses, isso vai nos trazendo nervosismo, preocupações, né? Ainda mais a gente que ama trabalhar para o Senhor, a gente quer fazer tudo perfeito, né? A gente quer fazer tudo do melhor assim para Deus, a gente não deixa isso para o final de semana, é o nosso dia a dia, é o tempo todo preocupando, né? Eu sempre faço compromisso com o trabalho, com a escola, o compromisso com a obra tem que ser muito maior que esse daí. E aí eu vou contar para os irmãos que na semana passada eu estava especialmente estressado com essas questões, né? A Thaís é que sempre ouve eu reclamando, todo dia tem um momento de reclamação, fala que estou muito cansado, estou fazendo muitas coisas e tal. Thaís é minha futura esposa, gente, para quem não conhece. Fora bonita, alta, está aí. É a companheira Jade, todos os dias. E reclamando, semana passada eu estava especialmente reclamando, não da obra, porque a gente ama fazer, mas a questão de estar cansado, de não conseguir fazer e tal. E vim correndo para descer para a igreja, ensaio, porque a gente tem aqui o Ministério de Louvor de Jovens, né? A gente ensaia antes do culto para cantar. E aí, na hora que eu estava descendo de casa, já nesse estresse, pensando, não deu tempo de fazer isso e aquilo. Ainda tem a questão desse que eu tenho tanto de coisa. Tinha reunião no outro dia, eu não tinha feito. Aí eu vou sair do Uber, o Fred vai lá, o Fred é meu filho, tá lá nessa licença, vai lá e bate a porta do carro no meu dedo. E aquilo doeu tanto, começou a sangrar na hora, levantou a pele assim na hora, meu Deus do céu, eu falei, Thaís, pode ir que eu machuquei o dedo, vou ter que voltar para casa. Subi assim, pingando na rua, voltei para casa e tal. Na hora eu não pensei, né? Cheguei lá rapidão, dedo na água com sal, negócio, né? Tal, cuidei. Minha mãe, né? Graças a Deus, estava minha mãe lá, cuidou, arrumei e tal. E ela falou, e aí? Eu falei, e aí para a igreja, né? Já cuidou, nós vamos descer para a igreja. E eu desci. Enquanto eu estava descendo para a igreja, me veio aquela questão. Gente, já estava difícil, agora ainda com o dedo arrebentado, ainda tinha que fazer o louvor, né? E vim, fiz o louvor com a mão toda para cima assim o tempo inteiro. Tudo bem que no louvor a gente quer cristão, né? Já fica com a mão para cima mesmo. Mas o tempo todo assim, pulsando e fiz. Aí eu falei, olha só, pensei comigo, eu estava reclamando comigo mesmo, que estava muito difícil, que eu estava ficando muito cansado, que às vezes eu não estava dando conta. E eu fui lá e machuquei com a dor, ainda fui lá e fiz. Quer dizer, o que eu vi até de Deus nisso daí? Dizendo, olha, você consegue até mais. Se eu te der uma aprovação ainda maior, você consegue até mais. Amém? E eu quero falar isso para você essa noite. Você consegue até mais do que você está vivendo agora. Se eu te der uma aprovação até maior do que o que você está passando agora, você também vai conseguir. E quem te dá força é Ele.
Quem te escolheu, quem te preparou é Ele. Às vezes você acha, não, hoje não vai dar. E às vezes vai dar sim. Enfrenta que vai dar. E aí isso aconteceu comigo assim, eu já sabia que eu ia entregar a palavra essa semana. Eu falei, Deus já está falando comigo desde agora, né? E aí eu fui cuidando durante a semana e tal. Hoje eu tirei lá, já dá para ficar sem, vai ficar a semana toda refazendo. E agora aqui na nossa palavra, Lucas 9:23, a palavra fala: se alguém quiser vir comigo, veja, é Jesus quem fala. E a primeira coisa que me levou a refletir é o peso da fala do próprio Deus. Jesus é Deus. Jesus é parte da Trindade. Então não é eu que estou falando, não é alguém que está falando, não é Paulo que falou, não é Pedro que falou. Jesus trouxe uma palavra. E a palavra dele foi: se alguém quiser vir comigo, tem de negar a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir. Tem gente que não ouve ninguém, inclusive nem a Deus. E não estou falando só de gente do mundo, não. Estou falando de gente cristã mesmo. Talvez foi criado no evangelho, talvez desde pequeno é cristão, é evangélico, é pentecostal, é católico, mas é cristão, já está servindo a Deus, e que não ouve ninguém, nem mesmo a voz de Deus. Nós temos aqui uma orientação clara, como eu falei, eu coloquei o vídeo ali para ilustrar, mas não precisa explicar tanto. Deus nos deu uma missão. Se alguém quiser vir comigo, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e me siga. E o Senhor vai nos falar lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 27, o seguinte texto: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quantos aqui são ovelhas do Senhor? Nós estamos numa príncipe aqui nessa noite. Somos ovelhas dele. Ele é o nosso bom pastor. E a palavra fala que quem é ovelha ouve a voz de Deus, e ele as conhece e elas me seguem. Acrescenta que a ovelha ainda segue, não basta ouvir, é preciso seguir. Muitas vezes nós já sabemos o que é. A palavra está aí, o evangelho está sendo pregado há mais de 2000 anos. Quando você está na igreja, você acabou de chegar, tem 1 mês, 2 meses, ok. Mas passou uns meses, passou um ano, a maioria das coisas você já está sabendo. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que Deus orienta, o que Ele diz para não fazer. E nós sabemos que se Deus orientou é para o nosso bem. Você acha que Deus vai nos orientar algo para o nosso mal? Por que Deus me deu uma cruz para eu carregar? Por que Deus me dá problemas? Porque Ele é mau? Porque Ele quer me fazer sofrer? De forma alguma. Deus tem um propósito até na cruz. Assim como tinha um propósito na cruz de Cristo, há um propósito na cruz que você carrega. Assim como tinha um propósito nas provações de Cristo, há um propósito para você. As provações que você passa na tua casa. Por que meu marido é desse jeito? Por que minha esposa é desse jeito? Por que meu pai pensa assim? Por que minha mãe pensa assim? Por que meus filhos estão agindo dessa forma? Por que minha irmã é daquele jeito? Por que a minha família toda é assim? Há um propósito nisso. Eu falo muito com os jovens o seguinte: às vezes na juventude, na nossa cidade, a pessoa começa a achar assim: meus amigos são perfeitos, minha família está toda errada. E aí meus amigos é que me entendem, minha família ninguém me entende. Típico da adolescência, típico da mocidade, típico da juventude. Aí até aquela viagem em família que os pais querem tanto fazer com o filho adolescente, o filho prefere 1000 vezes fazer uma com os amigos, que ali não quer nem estar com os pais. Uma fase que acontece na nossa vida, né? Hoje nós que já somos mais velhos assim, a gente ama qualquer minuto que a gente puder compartilhar com nossos pais. Principalmente aí, imagina quem nem mora com os pais. Está ali, nossa irmã Ingrid está, né, tanto tempo distante. Quando está perto, cada segundo vale, né? Ontem nós estávamos saindo aqui para o rolê com os meninos, a gente vai para casa, meus pais estão lá, tchau, 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 rapidamente. Porque já dá valor para essa convivência, mas às vezes as pessoas não dão. E eu quero te dizer, amigos nós escolhemos. Família foi Deus que escolheu. A família foi Deus que escolheu para você. Quando você reclama do seu pai, da sua mãe, você está reclamando de uma escolha que Deus fez de autoridade sobre a sua vida. Quando você reclama do seu filho, da filha, que Deus está reclamando de uma escolha que Deus fez para você. Deus deu para você, mãe, a responsabilidade sobre esses filhos. Deus deu para você, pai, a responsabilidade sobre eles. Amigo, você pode mudar a qualquer hora. Não está me fazendo bem, não estou feliz e tal, posso me afastar, está em outras amizades para mim, família vai estar ali para sempre.
Então a forma como você lida com a sua família dentro da sua casa diz muito do respeito que você tem por Deus, diz muito da fé que você tem em Deus, diz muito do amor que você tem por Deus. E amando Ele, você ama quem Ele colocou na sua vida. Não dá para mudar. Muitas coisas na sua vida você pode mudar. Seu trabalho não está gostando, vai trabalhar em outro lugar. Sua escola está tendo problema, pode trabalhar, pode estudar em outro lugar, né? Quantas vezes a mãe tira o menino da escola porque está dando problema? Quantas vezes isso acontece? O relacionamento não está bom, o namoro não está bom e tal. Você pode terminar, né? Se você ainda não está ali casado, então você vai terminar, vai fazer uma outra coisa. Até se a cidade não está boa, você pode se mudar. Sabe o que não vai mudar? Seu pai não vai mudar, sua mãe não vai mudar, seus filhos não vão mudar. Eles vão continuar ali. E você vai precisar aprender a conviver com eles, queira ou não. Queira ou não. E quando a aprovação vier, se pergunte o que Deus quer falar comigo nessa aprovação. Por que Deus colocou essa aprovação na minha vida? O que Ele quer que eu aprenda com isso? Hoje de manhã nós estamos aqui ensaiando com o Ministério de Dança dos Jovens aqui da igreja. Aí o pastor Rony chegou ali com o irmão, né, pastor? E aí me apresentou e tal. Eu pedi aqui a nossa irmã Rafaela para continuar o ensaio. E fui lá poder conversar, orar com esse irmão. E o que esse homem, né? Esse homem já criado e tal, já assim, você vê que não é nenhum adolescente, nenhum jovenzinho, nem nada. O que tocava ele? Eu não estou podendo ver minha filha. E ali no momento que a gente orou, as lágrimas corriam, né, pastor? Porque ele estava em conflito com a esposa, não sei o que, já tinha sido denunciado na justiça e agora ele não podia ver a filha. Olha o que toca: família. Família é um plano perfeito de Deus para nós. Então, se está difícil, continua. Deus não te chamou para ser derrotado, Deus não te chamou para desistir de nada disso. Aqui também, em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Nós vemos a voz de Deus, acrescenta que quem a ovelha ouve e segue. A questão então, quem ouve e não segue, pode ser considerado ovelha dele? É claro, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Se você tem ouvido a voz de Deus e está seguindo a sua própria cabeça, que tipo de ovelha é você? Não é. Ele falou: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Não basta ouvir. E para a igreja ouvir, todo mundo ouve. A gente está bombardeado de informação o tempo inteiro. Esses dias eu sentei lá na casa da Thaís, ela nem liga para televisão, né? Nem assiste. Aí nós chegamos lá, eu estava assistindo assim, fui passando os canais da TV aberta. Eu falei: gente, tem um tempo que eu não mexi com TV aberta. Eu falei: que tanto de canal evangélico, alguns católicos também. E me deu curiosidade de contar quantos canais tinha, né? Tinha a Globo, tinha o SBT, que estava com programação sem ser religiosa e tal. E na Record estava passando uma novela bíblica. Na Rede TV estava passando um horário vendido para a igreja também, na Bandeirantes também. E eu fui passando e contando: 2, 3, 4, 14 canais de TV aberta, passando programação religiosa. E 4 deles estavam passando programação que não era religiosa. 14. Estava a Rede Minas, a Globo, a SBT e mais algum lá passando coisa que não era religiosa. Então você vê, ouvir, todo mundo ouve. Eu não ouvi não, porque eu não tinha como ouvir, não existe isso. Nós estamos aqui, quando quer explicar alguém como é que chega aqui, a pessoa não está entendendo, a gente fala, na frente da Universal. E já é uma outra igreja que tem aqui do outro lado da rua, né? Se você andar um pouquinho, tem a Lagoinha ali na frente. E tem um tanto, então ouvir, ouve. Eu vou na igreja, eu ouço, mas você segue. Você segue o que você tem ouvido? Então é um dos questionamentos se nós queremos ser ovelhas. E aí veja como Jesus fala: se alguém quiser, eu quero grifar aqui a palavra quiser, pelo querer. Tem de partir do querer. Se a pessoa não quer viver de fato com Deus e para Deus, de nada serve a religiosidade. Se você não quer, pode vir seu líder aqui na igreja falar, pode vir seu pastor e falar, pode vir seus pais e falar, pode vir um tanto de irmão te aconselhar. Se você não quer, não adianta. Ninguém tira ninguém de casa, obriga a vir para a igreja, ainda mais se for adulto, for adolescente mais velho. Criança, às vezes a gente fala, tem que, né, como a Bíblia fala, cria seu filho no caminho do Senhor, e ainda quando crescer não se desviará dele. Mas mais velho ninguém, nós não estamos aqui obrigados. Nós estamos aqui porque nós quisemos vir. Alguns quiseram mais, outros talvez quiseram menos. Mas nós estamos aqui porque nós queremos, ninguém nos obriga a estar aqui. Nós, inclusive, estamos num país livre que não obriga uma religião a nenhum de nós.
Então nós já partimos de um princípio bom. Todo mundo que está aqui nessa noite quer estar aqui. Todo mundo que está aqui quer ouvir alguma coisa. Todo mundo que está aqui quer ter algo na vida ali transformado pelo Senhor. E tem que querer. Nós estávamos ontem fazendo evangelismo, depois nós estávamos aqui comentando. Gente, quem não quis, amém. Até o não nos dá mais força para anunciar o evangelho também. Tem que querer. Uma coisa que eu sempre pergunto para os meninos quando estão desanimados de algum ministério, que nós temos o Ministério de Louvor dos Jovens, o Ministério de Teatro dos Jovens, o Ministério de Dança dos Jovens aqui. Eu pergunto, mas você quer mesmo? Você tem que querer. Porque se você não quiser, não adianta. Você vir para o ministério sem querer, não adianta. Há que ter um amor para fazer algo. Sem para o evangelismo sem querer, não adianta. Agora, se você não quer, você tem que se perguntar, poxa, por que eu não quero? Eu não estou com vontade de ir no culto hoje, por que eu não quero ir no culto? Por que eu não quero ir na igreja? Tem razão para isso? Será que eu estou certo? Será que eu tenho alimentado o meu espiritual a ponto de eu estar tão espiritual que eu não consigo pensar em não ir na igreja? Tem gente que fala comigo assim, mas você precisa tirar um domingo para descansar. A vontade que deve falar assim, para trás de mim, Satanás. Né? Porque não, você faz muita coisa e tal, mas como a gente é educado, papai e mamãe criou com educação, a gente, não, mas a gente dá conta, a gente descansa. Mas agora você imagina o que seria? Domingo à noite vocês estão tudo aqui aproveitando, recebendo, né, o Senhor, louvando, foi maravilhoso aqui, nosso irmão Raimundo puxando, né? Depois a gente ouvindo a palavra aqui dos pastores e tal, as ministrações. Eu vou querer ficar em casa. Agora, se eu quiser, algo de errado. Meu corpo pode até querer. Estou super cansado. Real. É verdade. Às vezes nós estamos muito cansados. E o nosso corpo quer ficar lá, mas a minha mente, o meu coração quer estar aqui. Ele quer estar na casa de Deus. Certa vez, antes de eu começar a trabalhar à noite, eu ia na igreja de segunda a segunda. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Cada um vem, né? Tanto que quiser, aí não é uma doutrina vir todo dia, mas eu ia de segunda a segunda. Porque o dia que não tinha culto, tinha ensaio. O dia que não tinha ensaio, inventava alguma coisa, reunia o pessoal, vamos para a igreja. E aí uma menina me falou assim, Moisés, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que colocar uma cama aqui na igreja, de tanto que você veio para a igreja. E meu coração, assim, eu fiquei com aquilo subindo no muro da minha casa e pensando, Pardal encontrou uma casa, Andorinha o seu ninho. Eu encontrei Deus no altar, Senhor. Porque aqui que nós estamos seguros debaixo da asa do nosso Pai. Aí você vai me dizer, mas eu posso buscar Deus na sua casa? Pode. Eu também posso lá de cima do meu quarto ligar para minha mãe, mãe, como é que você está aí e tal. Mas nada como descer lá embaixo na minha mãe e dar um abraço nela. Você pode orar? Pode. Deus está lá? Tá. Mas nada como vir à casa do Pai. Né? Qual que é a nossa tradição? Vou separar minha roupa, hoje eu estou indo para a igreja. Nós estamos nem aí para as pessoas veem a gente aqui de manhã, vê a gente passando na rua para comprar pão e tal. Nós não estamos nem aí porque que as pessoas estão achando. Mas nós estamos nos vestindo bem, nos preparando para Ele. Eu falo isso com as meninas da dança, ó, melhor cabelo, melhor maquiagem possível que vocês conseguirem fazer. Mas quando eu estiver dançando, deixa, se a maquiagem borrou, se o cabelo caiu na cara, se estragou o penteado, foi uma entrega para Deus, até da nossa vaidade. A gente se prepara para Ele, a gente faz para Ele. Amém. Aí o que a Bíblia vai nos falar em Apocalipse 3? Eu repreendo e disciplino todos aqueles que amam. Sejam, pois, dedicados e mudem a sua forma de pensar e de viver. Olha o que ele está falando. Ele repreende e disciplina quem ama. Deus não tem te repreendido e disciplinado, não? Porque Ele tem me repreendido e me disciplinado sempre. E Deus usa as pessoas que estão à nossa volta, gente. Como Ele nos disciplina? Através da sua palavra. Tem hora que você lê a Bíblia sozinho, você toma uma cajadada sozinho em casa. Quando você vê, pum, aquela cajadada veio sozinho. Às vezes você recebeu uma mensagem ali na internet, olha o pastor dando uma cajadada. Pum, pastor Jesus que eu estou falando. Vem, ó, pá, que a gente é ovelha vai levar cajadada se pular para fora, né? Agora, quem não é do bando, o pastor não vai preocupar, ele está preocupando, estou falando do pastor Jesus, com as ovelhas dele. Então, às vezes vai levar cajadada mesmo, vai ser corrigido. Às vezes é na palavra, e às vezes não é. Às vezes é alguém que vai chegar para você para te falar. E a Bíblia fala que toda a autoridade é constituída por Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos vendo pastores aí hoje em dia em depressão profunda, pastores que estão se suicidando, porque estão cumprindo o chamado de Deus muitas vezes à frente da obra. Chama uma irmã para conversar, a irmã não aceita.
Porque a irmã não está com coração para ser ovelha, não. Ela quer mandar e viver sozinha, fazer tudo. E o pastor com amor ali, dedicando um tempo para falar, a irmã não aceita, pisa, passa por cima. No outro dia é o outro irmão, no outro dia é o outro, no outro dia é o outro. E vai machucando os líderes, vai machucando os pastores, vai machucando. Porque a pessoa quer viver pela cabeça dela. Hoje em dia a pessoa quer ter um Deusinho particular, é o meu Deus. Ele gosta que eu faça isso, eu faço assim com ele, é isso que ele aprova. Não é seu Deus particular seu, não. Nós é que somos dele. Ele é que nos criou. Está expresso na palavra dele qual é a vontade dele. Pode o mundo falar o que quiser, está expresso na palavra dele qual é a vontade dele. Pode ser o professor de sociologia da escola falar o que quiser. Pode ser os militantes das redes sociais falarem o que quiser. A vontade de Deus está expressa na palavra dele. Foi por isso que ele levantou os homens de fé para escrever. Foi por isso que ele fez. Porque ele queria nos orientar para o bem. Nenhum mandamento do Senhor para nós é para o mal. Para o bem. Veja, a Bíblia vai falar em Romanos, bom, capítulo, se você não quiser abrir, tudo bem, eu vou estar lendo aqui. No capítulo 13, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: vocês todos devem obedecer a quem estiver no governo. Ninguém pode governar a não ser que Deus lhe tenha dado poder. Não há autoridade nenhuma que não tenha sido nomeada por Deus. De modo que se alguém é contra as autoridades, é também contra o que Deus ordenou. E os que agem assim vão trazer castigo sobre si mesmos. Aqueles que fazem o bem não têm que temer as autoridades, mas aqueles que fazem o mal têm que temê-las. Você quer viver sem medo das autoridades? Então faça o bem, e assim será elogiado por elas. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então terá motivos para ter medo, pois as autoridades de fato podem te castigar. Elas estão a serviço de Deus para castigar aqueles que fazem mal. Por isso você deve obedecer às leis, não somente por medo de ser castigado, mas também por causa da consciência. Ele fala das autoridades aí, das leis, da polícia, do que está aí fora. Mas a gente pode trazer também para as autoridades da nossa vida, o pai, a mãe. A gente pode trazer para as autoridades da igreja, né? Às vezes a irmã está lá na frente do grupo de mulheres e ela convoca: mulheres, nós vamos fazer isso. Aí a mulher finge que nem é com ela. Sou membro da igreja, sou mulher, a líder de mulheres está falando para as mulheres, mas não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Se você é membro dessa igreja, se você é do grupo de mulheres, então a sua líder conta com você. Não preciso nem falar isso no Ministério de Jovens que eu sou líder, porque eu já repito isso na orelha deles o tempo inteiro. Então não preciso nem falar, estou contando para tudo mesmo. Porque nós estamos fazendo uma obra colocada por Deus. Irmão Claudinei nos convocou aqui para o evangelismo, nós estivemos lá. Nós já vamos ter outra agora no dia 12 também, vamos fazer o culto na praça à noite, estaremos lá. Às vezes o pastor nos convoca para fazer, sei lá, uma cesta básica, ou o pastor nos convoca no grupo porque vai ter uma cantina em prol da igreja, nós estamos lá. Agora, que igreja é essa? Que o líder de jovens orienta uma coisa, cada jovem faz o que quer. Que a líder de mulheres orienta uma coisa, cada mulher faz o que quer. Que o pastor orienta a participar de uma coisa, cada um participa se quiser. Poxa, que ovelhas são essas? Que não ouve a voz do pastor, que é Jesus. Porque nós estamos aqui porque Jesus colocou. Se Jesus não quiser, ele tira amanhã, ele tira agora. Quem Deus não quer, ele tira. Ele é Deus. Ninguém está aqui contra a vontade de Deus. Não adianta. Quem está aqui porque Deus colocou. Vamos lembrar, qual foi o primeiro pecado do mundo? Foi um pecado de rebeldia. Não foi nem um pecado de prostituição, pecado de roubo, pecado de assassinato. Isso veio depois. Depois que houve um assassinato, o primeiro foi a rebeldia. Foi Deus falando: não coma dessa árvore. E o que o ser humano fez? Foi lá e comeu dessa árvore. A nossa fé cristã é essa. O primeiro pecado foi da rebeldia. E todos os outros pecados vieram por aí. E eu acho que a gente avaliando isso, a gente pode pensar: se eu for fiel a Deus em tudo, o pecado não vai agir na minha vida, não. O pecado não vai me tomar, não. Se eu for fiel a Deus em tudo, ele não vai ter espaço. Negue-se a si mesmo, o versículo fala. Aí no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 14, nós vamos ver assim: nós sabemos que a lei é espiritual. Olha o que Paulo está falando. Mas eu sou carnal. Eu não sou espiritual. O pecado me controla como se eu fosse seu escravo. Eu não entendo o que faço. Porque eu não faço as coisas boas que eu quero fazer.
Ao contrário, eu faço as coisas más que eu odeio fazer. Se faço as coisas más que não quero fazer, concordo que a lei é boa, mas não sou eu que de fato faço o mal, é o pecado que vive em mim que o faz. Se eu sei que nada de bom vive em mim, isso é, naquela parte de mim que é humana e pecadora, eu quero fazer o que é bom, mas eu não faço. Eu não faço as coisas boas que quero fazer. Ao contrário, eu faço coisas más que eu não queria fazer. E se faço as coisas más que não quero fazer, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que vive em mim que as faz. Aprendi então essa regra. Quando quero fazer o bem e o mal está presente em mim, no meu interior estou de acordo com a lei de Deus. Mas vejo outra lei trabalhando no meu corpo. Ela batalha contra a lei que meu ser interior aprova. Essa outra lei que trabalha no meu corpo é a lei do pecado, e ela me faz ser seu prisioneiro. Que homem tão miserável sou eu! Quem poderá me salvar desse corpo que conduz à morte? Dou graças a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim em minha mente sou escravo da lei de Deus, mas naquela parte de mim que é humana e pecadora sou escravo da lei do pecado. Aí ele vem no capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação, pois a lei do Espírito que nos traz a vida em Cristo nos libertou você da lei que traz o pecado e a morte. A lei não tinha poder porque tinha sido enfraquecida pela nossa condição humana e pecadora, mas Deus fez o que a lei não podia fazer. Ele enviou seu próprio Filho para a terra, com um corpo como o nosso, que é humano e pecador. Deus o enviou como sacrifício pelo pecado, e assim, por meio desse corpo humano, ele condenou o pecado. E Deus fez isso para que pudéssemos ser justos, como a lei diz que devemos ser. Agora já não seguimos aquela parte de nós que é humana e pecadora, mas seguimos o Espírito. Aqueles que vivem e seguem aquela parte de nós que é humana e pecadora só pensam no que essa parte humana quer, mas os que vivem e seguem o Espírito pensam no que o Espírito quer. Esse é o nosso pensamento. Essa é a fala poderosa de Paulo ali aos Romanos. Se você ler o livro de Romanos, você vai ver que a sociedade que eles viviam era extremamente parecida com a sociedade que nós vivemos hoje. E ele começa falando: eu também sou escravo do pecado, não é só você não. Há um pecado aqui dentro de mim que quer sempre que eu faça uma coisa errada. Mas ele vem no capítulo 8 falando que o Espírito de vida entrou e nos libertou. E se você já está liberto, é essa vontade que você vai seguir, essa vontade que você vai fazer. Gosto muito de, quando eu estou pregando, trazer os versículos da Bíblia, porque nada melhor do que a gente ir ouvindo como o Espírito de Deus está falando comigo, com vocês e tal. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, está falando assim: não há nada mais enganoso do que o coração. Não há nada mais enganoso do que o coração humano. Lá em Salmo 119, 11, fortalece isso falando: guarda a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então eu preciso ouvir essa palavra e guardar. Ouvir e guardar. Ouvir e guardar. Porque se eu não guardar, eu vou pecar. E quando eu pecar, eu preciso sim me arrepender. Dizer: Senhor, não é esse que eu quero ser. Eu oro para que eu seja o Moisés que Jesus sonhou para que eu fosse. Porque eu sei que eu ainda não sou. Talvez eu nem consiga nunca ser. Mas eu oro para ser o Moisés que ele sonhou que eu fosse. Você também deve orar assim: Senhor, eu quero ser aquela pessoa que o Senhor sonhou para mim. Será que eu sou? Será que eu já estou ali sendo que o Senhor sonhou para mim? Porque o nosso coração é enganoso. Ah, por que você não está trabalhando na obra do Senhor? Porque eu não quero. Porque eu não quero? Seu coração é enganoso. Será que Deus não quer você trabalhando na obra dele? Por que você ainda está vivendo em pecado com essa pessoa? Ah, porque eu ainda não sei, eu não quero casar, não quero me resolver, porque você não quer, mas o seu coração é enganoso. Por que você não foi à igreja ontem? Por que você não esteve na casa do Senhor? Ah, não quis, eu vou o dia que eu quero. O engano. Olha aí o espírito de engano, o coração enganoso. Será que é um dia que Deus olha para você e fala: ei, hoje eu não quero que você venha na minha casa não. Hoje eu quero que você fique aí à toa. Não há. Não há. Às vezes a pessoa não vem porque não quer. Não quer estar lá na igreja hoje. Olha aí a palavra de Deus, o coração é enganoso.
Deus já sabia, Jesus já nos conhecia. Você acha que nós somos diferentes da sociedade que viveu aqui há 200 anos em Belo Horizonte, gente? No íntimo nós somos a mesma coisa. É os mesmos pecados, é os mesmos sentimentos, é os mesmos erros. Daqui a 200 anos vai ter gente vivendo aqui nessa cidade, nenhum de nós vai estar aqui. E eles vão estar passando pelas mesmas provações, pelas mesmas dificuldades. Por isso que a palavra de Deus não muda. E no final do versículo ele fala: tome a sua cruz a cada dia. Não é um dia, é algo constante. Não parece que você acabou de ter uma vitória na sua vida, você está comemorando, no outro dia você recebe uma ligação, ou você vê uma postagem lá na internet de alguma coisa, ou alguém discute com você e você começa com outra provação. Não para, porque tomar a nossa cruz é a cada dia. Não foi no dia que eu aceitei Jesus e eu batizei, não, é a cada dia. E se você vencer a batalha que você está passando hoje, eu quero te dar uma notícia, vai surgir uma outra batalha no outro dia para você. E você nos compara com um exército. Fala que Jesus é o nosso general. Que vai à frente nas batalhas, porque ele sabia que nós viveremos em batalha. Sabe qual é o maior campo de batalha que tem? A sua mente. Todo dia militando. Esse espírito de vida que vive em você, que entregou sua vida a Jesus, e essa carne pecadora que vive em você, e várias vezes essa carne está vencendo. Daqui 1 ano, 2 anos, você vai perceber: poxa, aqueles comportamentos, tudo que eu tive foi da carne. Você pode perceber hoje, você pode perceber agora. Está fazendo bem para mim? Está fazendo bem para quem convive comigo? Sabe que o problema não sou eu? Estava vendo uma psicóloga respondendo vou fazer um parêntese aqui. Estava vendo uma psicóloga respondendo uma coisa na internet, e no meio da resposta ela perde a paciência, ela fala assim: mas por favor, será que você é tão rainha da cocada assim, que você fica magoada com tudo também? Até postei isso, ela xingando no rádio, né? A moça que tinha perguntado, porque tudo magoa, tudo deixa triste, tudo afasta, né? Mas será que a gente está tão perfeito assim? Porque a gente está tão bom assim para ficar magoado com tudo? Porque fulano, eu fiquei sabendo que fulano falou isso. Eu fiquei sabendo que há 1 ano atrás fulano fez isso em tal lugar, e aí eu já não quero mais agora, né? Mas será que nós estamos tão perfeitos assim? Se você estiver perfeito, mas eu tenho noção do quanto eu não sou perfeito. Tanto que quando alguém corrige alguma coisa, você fala: eu sei, eu sei. Não, mas sei, você está certo, eu sei realmente, né? Quando não está também, nós vamos fazer uma discussão ali. Mas se tiver, é isso aí. E às vezes hoje eu acho que eu não estou, amanhã eu penso direito e falo: mas sabe que eu estou? Né? E a gente vai melhorando nessas questões aí. Sempre haverão, gente, aflições. Uma paz completa só no céu. Às vezes a pessoa quer ver o céu aqui na terra. Começa a viver uma aflição, para de ir na igreja. Começa a viver uma aflição na igreja, para de vir. A gente para de estudar, porque teve um problema com o professor. No outro dia a gente está lá na escola. Todo emprego seu, você tem problema com alguém, você sai do serviço. Tem gente que qualquer probleminha na igreja para de vir. Eu discuti com a irmã hoje, semana que vem eu vou faltar no culto. Parece que com a igreja é o mínimo, gente. É o que der. Tem gente que só vem na igreja quando dá. Nós temos culto aqui todo sábado. Um sábado é monte, outro sábado é estudo bíblico, outro sábado é ação de evangelismo, outro sábado é culto de jovem. Tem todo sábado você vê aqui, ou a porta está aberta aqui, ou a igreja está fazendo alguma ação. Tem gente que vem quando dá. Quando não tiver aniversário de ninguém que eu conheço, quando não tiver casamento de ninguém, quando não tiver batizado de ninguém, quando não tiver recebendo visita nenhuma, eu vou na igreja. É quando der, é o tempo que sobra para Deus. Deus merece as nossas sobras. Se desgasta o dia inteiro cuidando da casa e da família, na hora de vir para Deus também não está. Claro, às vezes você vai faltar mesmo, tem um casamento, um negócio, vou viajar esse final de semana, naturalmente na vida da gente acontece. Mas quem falta, podendo estar aqui, sabe que está fazendo isso. Ninguém precisa apontar. Na sua cabeça você sabe. Você fala: eu podia. Isso foi bem uma desculpa que às vezes a gente mente até para nós mesmos. Mas você sabe que talvez podia estar. Né? Olha, veja o que ele fala em João 16:33. Você sofre nesse mundo, mas sejam corajosos. Eu venci. Olha o que Jesus está falando. Você sofre, mas sejam corajosos. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Satanás venceu o mundo? Deus não está nem aí para esse mundo, tanto que ele fala: o mundo jaz do maligno. Não, essas coisas materiais não é isso que eu quero, não. Eu quero algo espiritual. Ele nos fala lá em Apocalipse de uma Jerusalém celestial. Aleluia. Ele nos fala, quando ele ressuscita, que ele está indo preparar a morada. Olha com o que ele está preocupado. Sabe o que importa para ele aqui? O seu coração.
Você acha que ele está se importando se o microfone está funcionando bem? Se o Moisés veio de social para a igreja hoje? Se o Olei está tocando bem? Se os bancos, se os ventiladores? Ele não se importa. Sabe o que importa para Jesus essa noite? O seu coração. É só isso que importa para Ele. Sabe, Ele quer te ajudar. Sabe quando você ama muito uma pessoa, você quer ajudar, mas a pessoa às vezes não quer ser ajudada, e você quer dar um conselho e a pessoa não te ouve, e você fica ali querendo ajudar? Isso é Jesus com você todos os dias. Todos os dias Ele quer te ajudar. Todos os dias Ele quer te falar algo. E muitas vezes você é aquela pessoa que não ouve. Você é tão material que você só vê o que está acontecendo aqui. A palavra do Senhor fala que aquele gás na terra será ligado no céu. Muita coisa acontece no mundo espiritual antes de acontecer no material. Às vezes sua vitória já até saiu e você está chorando, reclamando e xingando. Sua vitória está ali sendo gerada, para chegar para você. Você está ali reclamando, xingando. Tudo veio no momento certo, no momento que Deus quer trazer para a gente, né? Lá em Lucas capítulo 9, 62, ele vai dizer: então Jesus disse: ninguém ponha a mão no arado e olhe para trás. Isso é o reino de Deus. A pessoa começa a ter um ministério na igreja, começa a vir aflição, a pessoa olha, eu vou dar um tempo, e ainda tem a coragem de falar que Deus me falou que eu preciso de um tempo. Nós não temos tempo. Há almas aí fora que precisam ser salvas, as pessoas na igreja precisam ser consolidadas através do seu ministério. Às vezes é um ministério de pastor, às vezes é um ministério de diácono, às vezes é um ministério de levita, às vezes é um ministério de intercessor. Não importa, porque Deus te criou. Importa que a obra tem que ser feita hoje, não é amanhã, é esse culto. É no tempo que nós estamos aqui. Nós estamos aqui até as 9 da noite hoje, é nesse tempo. Se ficarmos a mais, é nesse tempo. Segunda-feira amanhã, o que nós vamos fazer para Deus? Terça-feira, o que nós vamos fazer? Quarta-feira, o que nós vamos fazer? Não dá para esperar. É assim que passa. Glória a Deus. É assim que a vida passa. E depois você olha para trás, você vai falar assim: poxa, agora é a hora. Não, agora não. Eu comecei, mas eu paro de novo. Quantas pessoas que são assim na obra do Senhor? Comece e para, comece e para, comece e para, comece e para. E aí depois você vê que a pessoa começando de novo, dá até aquela... Assim, agora podia tanto dar certo. Ela vai a pessoa parar de novo. Gente que tem dons. Eu conheço uma profeta que Deus usa ela poderosamente, mas ela sempre para de vir à igreja, sempre some, sempre se cala, sempre... Aí depois aparece de novo. Você fala: Deus poderia estar usando tanto. Se a pessoa tivesse segundo a vontade de Deus. E veja só uma curiosidade: a expressão vir após mim, que Jesus falou nesse versículo que nós estamos usando como base hoje, no original tem um significado de unir-se a Ele. Olha, Jesus era seguido por multidões, mas só andar atrás não significava andar com Ele. Ele está dizendo, está todo mundo indo com Ele. Ele está dizendo: se alguém quiser vir comigo, larga a sua cruz e me siga. No termo original, larga a sua cruz e se una a mim. Então mesmo quem está seguindo a Jesus ainda não está unido com Ele. Perceba como que Jesus fala algo profundo para a gente. E pode ser nós, pode ser eu, pode ser você, pode ser todo mundo. Mas sempre parece a maneira de essa palavra era para fulano, hoje não é para mim. O que eu posso tirar dela para mim hoje? Às vezes eu estou seguindo Jesus no meio da multidão, mas eu não estou ainda unido com Ele. Às vezes é difícil admitir. Principalmente para quem tem muito tempo de evangelho e tem ministério e está trabalhando na obra. É difícil de admitir que eu ainda preciso. Ainda mais quando eu já sou acostumado a vir em todo o culto. Aí, mais difícil ainda. Mas cada um sabe na sua mente qual que é a batalha. O que Jesus te tocou hoje? O que Jesus falou com você? Você pode muito bem resistir. A palavra fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele. Mas a palavra também fala sobre o inimigo: ele virá como um ladrão. Você veja, por exemplo, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Quem faz isso? É o bandido, é o ladrão, é o diabo. Rouba, mata, destrói. Jesus não, Jesus ele bate. Se você quiser abrir a sua porta, a cada dia, como ele falou, tomar a sua cruz e seguir ele, essa é uma bênção. Mas também, se você não quiser, quero te falar mais uma coisa sobre isso. Ainda que você não queira hoje, naquele momento que você fica um pouquinho mais contrito, um pouquinho mais espiritual, sabe o que você vai ouvir? Ele está lá batendo de novo. E ele vai bater. Mas se você já conhece a Deus, não está bem na obra do Senhor, não tem vindo sempre, não tem feito tudo. Ou se você já serviu a Deus e está meio desviado e está meio afastado, esses aí devem até doer, né? A hora que bate,
A ovelha conhece a voz do seu pastor. A gente sabe que é ele que está chamando. A gente sabe que é ele que está falando. A gente sabe. Às vezes quem está lá no mundo nem sabe porque ainda não conhece. Mas quem já serviu a Deus conhece a voz. Sabe até que o toque dele é peculiar. Está batendo. Ele está usando pessoas para falar com você. Sabe aquela pessoa chata que fica te enchendo o saco quando você não está trabalhando na obra do Senhor? É Jesus batendo. Sabe aquela palavra que vem para você e te impacta e mostra o que você precisa mudar e voltar? É Jesus batendo. Sabe quando o pastor fala, quando o líder fala? Jesus está batendo. De várias formas. Aquele que abre a porta. Eu entrarei na sua casa. Cearei com ele. E ele comigo. Lá no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 26, ele fala assim: se alguém vier a mim e amar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ou amar sua própria vida, ele cita 7 coisas, mais do que a mim, esse não pode ser meu discípulo. Se alguém não carregar a sua cruz e me seguir, esse não pode ser meu discípulo. Ou você pega essa cruz e carrega para seguir, ou não tem como ser discípulo. Ou você que é pai, pega essa cruz, que você é o sacerdote na sua casa, na sua família, e segue, e vai lutar e vai resolver. Ou você ainda não é discípulo. Ou você que tem um ministério, que tem um chamado para a obra do Senhor, pega o seu ministério, o seu chamado e cumpre ele. Ou você ainda não é discípulo. Ele fala: aquele que não pega a sua cruz ainda não é discípulo. Nós temos que parar de reclamar dos problemas que Deus coloca na nossa vida, dos sofrimentos que a gente passa. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir. Nós vemos aqui o vídeo muito simples. Mas o que ele fazia? Ele cortava a cruz. Nós não conhecemos gente assim? Ah, esse menino eu já larguei. Mãe falando assim. Esse aqui eu não quero saber mais não. Nós não conhecemos pais falando assim dos próprios filhos. Nós não conhecemos gente que tinha ministério maravilhoso na igreja, mas já largou. Por quê? Nunca é culpa da pessoa. Porque a igreja, porque o outro, porque não sei o quê, porque na minha casa. É cortando a cruz. E toma cuidado. Porque pode ser que na hora que você chegar ali, na hora da salvação, você tenha perdido até ela. Eu sempre falo assim: ninguém se desvia do dia para noite. A pessoa era uma bênção, do dia para noite se desviou. Não é de hoje para amanhã. Às vezes vai acontecendo devagar e você não percebe. Veja lá Sansão. Dalila cortou os cabelos dele. E quando os filisteus chegaram, ele se levantou para brigar. E é um versículo ali que fala: e já não sabia que o Espírito Santo não estava mais nele. E às vezes somos nós. Nós estamos na frente de batalha, pronto para brigar, pronto para fazer a obra, não sei o que e tal, e nem sabemos que o Espírito Santo já não está. Nós queremos com misericórdia. Porque é dele que nós precisamos, do Espírito Santo de Deus, para fazer segundo a palavra dele. Mateus 16, 25, aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa irá salvá-la. Tudo na vida, tudo que a gente perder por ele, nós vamos ser salvos. Amém? Quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, convidar o ministério de louvor de jovens para vir aqui à frente. Nós vamos ministrar um hino. Mateus, Ingrid, Rafaela, Josi. E você não precisa nem cantar nesse momento. Você pode fechar os teus olhos, mas se você quiser também cantar, você está na liberdade do Espírito. Não vou pedir que você fique de pé, se você quiser também ficar sentado. O importante é que você deixe que nesse momento o Espírito fale algo aí com você. Eu falei aqui essa noite, creio que pelo Espírito Santo, porque a gente não fala nada que vem de nós mesmos. Mas se o Espírito Santo quiser falar algo a mais, ou se você tem algo para falar comigo, essa palavra te tocou de alguma forma, que aí com Jesus você precisa falar algo. Não preocupa com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda. Mas vamos olhar para Cristo. Amém? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Mas não é impossível. Deus está conosco. Cadê a nossa irmã? Wanda, tá aí? Também devemos estar conosco assim.
Deus não te fez de aço, não leve em seus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não sente mais um dia a saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende mais um dia a saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Ele tem recompensa pra você. Mas para o Senhor. Pode colocar de pé no seu lugar nesta hora. Levante as suas mãos, nós vamos cantar ao Senhor.